Paz do Senhor, amados, estamos juntos para mais uma lição abençoadora desse trimestre tão edificante, que nos conta algo especial, necessário, relevante, que nos traz a memória, que nos ajuda a compreender e também nos ajuda a prosseguir com mais entendimento a respeito do assunto dos 10 mandamentos. Chegamos no 9º. Já estamos na reta final. E aí, encaminhando para terminar esse tema tão relevante, tão importante. A nossa lição de número 10 é uma lição cujo título é: Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e a integridade nas relações humanas. Nosso texto áureo encontra-se em Êxodo 23:1, que diz: Não admitirás falso rumor. Não admitirás falso rumor. E não porás a tua mão com o ímpio para seres testemunha falsa. A verdade aplicada para sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para andar, amar, falar e viver na verdade. Nosso texto de referência encontra-se em Deuteronômio, capítulo 19, dos versículos 16 até o 20. E diz assim: Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsidade contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirareis o mal no meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra e à disposição do Teu Espírito Santo. Que haja discernimento, compreensão ampliada do Seu mandamento, entendimento para aplicá-lo na própria vida. Neste momento, tire as distrações, tire aquilo que possa impedir de nós termos acesso à Tua palavra e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir no nosso ser interior, nos levando então à compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar através desta lição. Então, todas as coisas nós colocamos diante do Senhor, pedindo que venha ao nosso encontro com esta palavra santa, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus. A nossa introdução diz que o 9º mandamento, ele se estende além dos falsos testemunhos acerca de alguém. Ele ressalta o cuidado que devemos ter com o que ouvimos e também com o que temos que dizer. Então eu tenho assim descrito em Êxodo 20, versículo 16, repetido em Deuteronômio capítulo 5, versículo 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No Salmo 15, os versos 1 a 3 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no seu santo monte? Aquele que anda em sinceridade
que pratica a justiça e fala a verdade, segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo e não aceita a afronta contra o seu próximo. Provérbios 14:5 diz: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Provérbios 18:21, a parte A do versículo: a morte e a vida estão no poder da língua. E Provérbios 19:9, a falsa testemunha não ficará impune. O que profere mentiras perecerá. Como diz aqui o comentarista, nós vamos ver que, além de declarar a proibição ao falso testemunho, o 9º mandamento ele vai além e nos obriga a pensar tanto no que ouvimos quanto no que respondemos a alguém. E por isso o estudo deste assunto é tão relevante, principalmente em um tempo em que a mentira tem assumido uma posição de destaque nesta geração e onde a mentira impera, meias verdades ou verdades distorcidas. Então, isso passa a dirigir o rumo das conversas e a adoração a Deus é anulada. O falso, o mentiroso, é o elemento estranho, sombrio, que entra para trazer desgraça e desonra. Somos chamados por Deus a passarmos nossa vida em revista, isso que essa lição está fazendo. Nós estamos sendo chamados por Deus a passar a nossa vida em revista, no momento em que nós nos debruçamos sobre os 10 mandamentos para os estudar com mais profundidade, porque tudo que ouvimos, tudo que falamos está sendo pesado em balanças fiéis, e a hora da prestação de contas vai chegar. Não se trata apenas de comparecer diante de juízes humanos nesta terra quando for intimado. E o que nós vamos ver aqui é que se trata da totalidade da vida com Deus, que exige que jamais sejamos falsos naquilo que falamos, naquilo que ouvimos, naquilo que compartilhamos. Então, irmãos, é esperado de um servo de Deus que com hombridade, com honradez, saiba sustentar a sua própria integridade, ao mesmo tempo que também protege a reputação alheia. Não falar mal quando nós estamos vivendo no império do mal é virtude cristã. Aliás, falar mal sempre vai ser fruto daquilo que nós trazemos por dentro, porque nós vamos transbordar exatamente daquilo que nós estivermos cheios. Então, não falar mal, não difamar, não aceitar a afronta contra o próximo é consequência na vida daquele que vive ao lado de Jesus, da sua palavra e tem um compromisso com Deus antes de todas as coisas. Observe que o primeiro tópico da nossa lição, ele tem por título a proteção da honra. A proteção da honra. Para estudarmos esse assunto, a proteção da honra, nós vamos começar estudando a justiça no mundo antigo, porque esse 9º mandamento tem a ver exatamente com isso, da aplicação da justiça nos moldes da antiguidade bíblica. Mas, em sequência, nós vamos ver que a proteção da honra, ela exige também o cuidado com as palavras, com o que se fala, e igualmente o cuidado com o que se ouve.
Nós já afirmamos em lições anteriores que uma forma de servir adequadamente na Igreja de Cristo, promovendo o reino de Deus, é trabalhando para proteger a reputação alheia. Isso nos leva a pensar no que é a maledicência. E nós podemos afirmar que a maledicência ela é um câncer, não apenas na vida como um todo, mas também na igreja. Você pode pegar aí uma maledicência e revestir ela de toda respeitabilidade, parecendo que é uma coisa boa, mas ela continuará sendo um veneno mortal. Tito, no capítulo 3, no verso 2, vai nos dizer: não caluniem ninguém, não caluniem ninguém. Não se juntar a conversas caluniosas. Refrear a língua do mal é um grande serviço. E proteger a reputação alheia é um serviço profundo e duradouro. O que nós temos aqui para observar, quando nós tratamos deste 9º mandamento, é que o princípio da honra ele está sendo trazido em primeiro lugar. E o princípio da honra, ele é divino, ele é imutável e ele é inviolável. Quem mancha a reputação do outro por causa de um agravo, por causa de um desentendimento, por causa de uma diferença irreconciliável no momento, ou até mesmo por causa de inveja mesmo, seja por causa do seu destempero, porque nessa pessoa está faltando a virtude do fruto espiritual, seja por causa da sua incapacidade de suportar as tensões, porque é daquele tipo que não leva desaforo para casa, ou seja por falta de conversão verdadeira, mesmo tendo passado tanto tempo na presença de Deus, nunca aprendeu, nunca chegou ao conhecimento da verdade, que é o que diz 2 Timóteo 3,7. Então, independente de qual seja a situação, todos precisaremos saber que nós seremos julgados segundo o princípio da honra. Aqui diz em Provérbios 3:35, os sábios herdarão honra. Provérbios 21:21, o que segue a justiça e a bondade achará vida, achará justiça, mas também achará honra. E Romanos 13:7 vai dizer, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então não é algo que eu escolho fazer, é algo que eu preciso fazer para poder estar de acordo com os mandamentos bíblicos. Quanto ao sistema de justiça no mundo antigo, nós lemos aqui no 1.1 que na antiguidade havia pouca proteção para as pessoas acusadas de um crime. Até que se provasse o contrário, todas eram culpadas. E também diz que Deus estabeleceu o 9º mandamento para proteger a vida humana. Ficou estabelecido também que o acusador deveria ser aquele que devia atirar a primeira pedra. Isso está em Deuteronômio 17:7. Caso fosse comprovado que a alegação era falsa, o acusador também seria punido por sua falsidade. Então, aqui nesse 1.1, o que nós temos para meditar, e a partir de vários assuntos, né? É essa questão de que havia um sistema legal na antiguidade bíblica, não apenas em Israel, mas em todas as nações do seu entorno, mas para Israel
O mandamento divino, ele vem como um ponto de equilíbrio do relacionamento entre as pessoas, mas também do relacionamento dessas pessoas com Deus. Quando nós olhamos para esse mandamento, o 9º mandamento, nós observamos que ele primeiramente envolve questões de justiça. Ele fala de um tribunal de justiça e isso nós não podemos perder de vista enquanto estamos aí divagando pela periferia do texto. E aí a gente vai ver que na Bíblia os tribunais de justiça eram realmente bem descomplicados. Não havia advogado, promotores e nem todo esse aparato jurídico, judiciário como nós temos hoje. Tudo dependeria do que a testemunha dissesse. Se nós olharmos para algumas passagens exemplares, nós vamos ver que Nabote foi morto porque 2 testemunhas o acusaram unanimemente contra Deus e contra o rei. Isso está em 1 Reis 21:13. Houve unanimidade entre testemunhas falsas também no julgamento de Jesus Cristo, Mateus 26, 60 e 61. E no julgamento de Estevão, Atos 7, 13 e 14. O que nós podemos verificar nestas passagens exemplares é que o testemunho de uma pessoa exercia influência decisiva sobre a vida e sobre a morte desta pessoa. E então, nós não podemos reduzir o 9º mandamento a uma proibição da mentira. O que está sendo proibido aqui não é só a mentira em si, mas vai além. Diferente dos mandamentos anteriores, não roubar, não matar, não adulterar, você tem agora um mandamento que ele está sendo discriminado com mais detalhes. E se trata de algo maior do que a mentira, certamente, expressando esse conceito de testemunho falso. Não é só contar uma mentira, mas é mentir com a intenção de prejudicar o outro, sendo que isso irá inclusive resultar na morte do outro, porque o mandamento ele se refere a um contexto bem específico, em que a testemunha está diante do tribunal, ali ela presta um depoimento decisivo para o andamento do julgamento. E então, é dessa forma, primariamente, que nós precisamos olhar para esse mandamento. Agora, saindo dessa parte legal, nós vamos passar para uma outra questão que o comentarista chama de princípios subjacentes. Você tem um mandamento. O mandamento diz respeito à prestação de uma testemunha, de um testemunho por uma testemunha em um tribunal humano que está em processo de julgamento da causa de alguém. Agora, nós temos princípios subjacentes, porque nunca é apenas sobre isso. Para chegar ao ponto de ser julgada em um tribunal e ser então acusada através de testemunhas falsas, nós temos outras questões envolvidas: a falsidade, a mentira, o engano, a afronta, a injúria, e nós temos uma série de questões envolvidas nisso. E o 1.2 coloca para a gente que o cuidado com as palavras, ele é muito relevante no caso da observação do 9º mandamento, porque o que a gente vê aqui, o princípio subjacente, é a proibição de todas as formas de falsidade, sendo a mais flagrante aquela que, resultando de mentira, resultando de fofoca,
vai prejudicar diretamente a outra pessoa. Então, o que está se falando nesse 1.2 é de prejudicar a reputação de algumas pessoas através de comentários, através de palavras. E sim, as palavras elas precisam ser medidas, equilibradas, porque aquilo que nós falamos pode realmente trazer grande prejuízo para outra pessoa. O princípio subjacente desse 9º mandamento, que é não prestar falso testemunho, é a proibição de todas as formas de falsidade. Por isso mesmo, outro princípio desse mandamento é a prevalência da verdade. Se não pode haver falso testemunho, então a verdade tem que prevalecer. E esse é um ponto específico do mandamento que diz respeito para nós que conhecemos a Cristo, que vivemos em Cristo. Muito mais para nós hoje isso faz sentido, porque Jesus em João 17, 17 a 19 vai dizer: santifica-os na verdade. Ele está pedindo ao Pai com relação aos seus discípulos e ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, o nosso comprometimento com Cristo tem que nos levar a uma esfera diferenciada no que diz respeito à mentira e no que diz respeito à verdade. A mentira ela pode ser realmente tanto proferida quanto pode ser vivida na atitude diária das pessoas, mas sempre que nós falarmos a verdade, o Espírito de Deus vai operar. Enquanto que, ao contarmos uma mentira, Satanás entra em ação e assume o controle. E então a gente sabe que nossos dias são particularmente difíceis em relação a isso, e é entendido até que nós estamos vivendo na era da mentira. E aqui nós temos artigos, literaturas escrevendo e dizendo que a mentira continuará conosco para sempre. E se você ainda não contou uma mentirinha hoje, pode ser que algumas horas ainda nesse dia você vai contar, porque esse é o ser humano desse tempo. Então, quando nós temos autores dizendo isso, que a mentira continuará conosco para sempre, e é inevitável que daqui a alguns minutos, horas ou dias você conte a sua próxima mentira, eu posso afirmar, segundo as Escrituras, que isso é uma falácia do inferno, que ela continuará por aqui. Isso é fato, né? O diabo, o mundo jaz no maligno. O diabo é o pai da mentira, o disseminador da mentira. Mas, enquanto for dado ao seu pai, o pai da mentira, liberdade para agir nesse mundo, isso realmente, de fato, vai continuar acontecendo. Mas eu e você afirmar que eu e você, que todos, obrigatoriamente, contaremos uma mentira daqui a pouco, isso é uma retórica satânica para confundir e abrir caminho para o inimigo agir. Se eu ou você cremos em algo assim, é nisso que nos tornaremos. Mas Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, no verso 25, que nós precisamos deixar a mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E isso é tanto verdadeiro como é possível. Isso é tanto verdadeiro como é possível
Eu não preciso passar por esta vida com uma língua mentirosa, com uma mente enganosa, que se desboca em palavras perversas. Não, eu não preciso, eu tenho Cristo. E de nós mesmos, talvez nós nem tivéssemos condições de agir com tanta veracidade em todas as coisas. Mas o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Ele vai nos mostrando caminhos, ele vai apontando os nossos erros, ele vai fortalecendo o nosso ser interior e ele vai nos transformando mais e mais na semelhança do nosso Cristo. A palavra, ela cria mundos e a palavra, ela destrói mundos. Por isso, o cuidado com o que se fala se reveste de tanta importância. Nós falamos e estamos pensando acerca da proteção da honra. E uma grande medida, sem dúvida, é o cuidado com as nossas palavras. Nós temos aí, além dos embates envolvendo a problemática da mentira na sociedade, testemunhos falsos, acusações infundáveis, afrontas, calúnias, agravos, levantando rumores escusos que lançam sombra na reputação dos outros, nós ainda teremos que enfrentar o mesmo problema na igreja, lugar onde isso jamais deveria acontecer, porque o corpo de Cristo não pode e não será edificado sem a verdade. Tem um versículo de Eclesiastes 5:2 que eu gosto, e ele diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Ser precipitado com as palavras é um desatino. É um desatino. Falar sem pensar, falar o que vem na boca, seja por qualquer motivo, é um desatino. Usar palavras para difamar é insensatez. Permitir sair da tua boca palavras que desonrem o outro é quebrar princípio. Falar falsidade é abominação. Mentir é fazer-se filho do diabo. Então, apesar de tudo isso, quando o problema se torna pessoal e nós enfrentamos isso na própria carne, a coisa se torna bem complicada e nós teremos que provar que o que pregamos nós também sabemos aplicar na prática. É mais fácil falar estas coisas para os outros do que falar estas coisas para nós mesmos. E aí pode ser que em algum momento da nossa história nós sejamos acusados de mentirosos, sendo verdadeiros, de falsos, quando a falsidade não está realmente na nossa conduta. Testemunho falso é isso. É a pessoa levantar falso contra você e chamar você daquilo que você não é e dizer que você está fazendo aquilo que você não está fazendo. E isso pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer de sermos apontados como hipócritas sem o sermos. São muitas as possibilidades que vamos encontrar pela frente. Mas, quando em nós nenhuma dessas acusações encontra um lugar para se manifestar, nós não perdemos nada com o que as pessoas estão falando a nosso respeito e nós também não precisamos fazer nada, ainda que soframos. E a gente sofre mesmo quando tem alguém levantando um falso contra nós. Nós sofremos por causa das mentiras, nós sofremos por acusações infundadas que levantaram contra nós,
Mas, de fato, nós não precisaremos gritar aos quatro ventos: eu sou verdadeiro, eu não sou mentiroso, eu não sou isso que você está falando. Mas nós precisaremos de pegar tudo isso e levar para Jesus e depositar aos pés da cruz. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu trouxe para a minha vida e eu carrego ela comigo. Ele diz: vamos cuidar da nossa integridade, vamos cuidar da nossa piedade, vamos cuidar da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com Deus, que Deus vai cuidar da nossa reputação. Vamos cuidar da nossa integridade, que Deus vai cuidar da nossa reputação e Ele mesmo vai tratar com aquele que levantou o falso contra nós. Então, cuidado com as palavras significa que eu preciso tomar cuidado com a palavra do outro que chega até mim com um impacto perigoso, e eu também preciso tomar cuidado com as palavras que saem de mim em direção ao outro. O comentarista trouxe aqui algo para a gente pensar. Realmente a gente não tem muito a que fazer quando as pessoas estão levantando falso contra nós e falando coisas que nós não falamos. Ou então, torcendo as palavras da nossa boca e apresentando algo diferente daquilo lá na frente. Você falou A e a pessoa está dizendo que você falou B. Então, suas palavras foram distorcidas ao longo do caminho para te prejudicar. E aqui o comentarista nos chama para pensar que pessoas que são caluniadas ou que estão sendo difamadas, mesmo quando elas tentam se defender, elas são vistas com desconfiança pelos outros. Quando um mal feito, uma maledicência, um maldito sai da boca de alguém contra uma pessoa, essa pessoa ela vai sofrer muito por causa disso, inclusive porque se a mentira estiver imperando, se ela tentar se defender, ela ainda vai ser vista com desconfiança pelos outros, e isso é muito lamentável, porque além de sofrer o agravo, ainda tem que padecer com a desconfiança das pessoas. E a revista vai dizer: nós devemos ter muito cuidado com o que ouvimos, com o que falamos. Nós devemos considerar sempre que palavras podem ser muito perigosas. E a Bíblia está repleta de advertência quanto ao cuidado com aquilo que vamos dizer. Como um incêndio, a língua de uma pessoa descuidada pode consumir tudo que encontra pelo caminho. Tiago 4, versos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Irmãos, vamos pensar nisso, porque ter uma língua inflamada pelo inferno é um perigo em vida, com consequências para a eternidade. Os hebreus têm uma expressão que é usada de contínuo, nas instruções religiosas dele, e essa expressão é que todos devem evitar a lashon hara. Todos devem evitar a lashon hara. Lashon hara significa língua má. E a língua má, ela é punida dentro do judaísmo justamente por causa do prejuízo que ela carrega consigo. E a lashon hara, ela abrange até mesmo aqueles que estão falando a verdade. Sabe? Aqueles radicalmente verdadeiros, que tem que falar a verdade na cara. Irmãos, até a verdade dita em determinados momentos e do modo como ela é dita
pode ferir tremendamente quem está ouvindo. Então, as nossas palavras realmente têm que ser temperadas com sal. Tem que haver equilíbrio, graça, bondade, generosidade. Eu realmente preciso ser uma pessoa amorosa, com o fruto do amor crescendo dentro de mim, porque senão eu vou ser uma pessoa que vai passar por essa existência ferindo os outros com a língua. Isso não é legal, né? Então, além do cuidado com as palavras, nós precisamos ter cuidado com o que ouvimos. Eu gastei mais tempo até essa parte, porque esse realmente é um tempo central, né? O conteúdo do que essa lição está dizendo, ele está muito concentrado na introdução desse primeiro tópico, quando ele fala do sistema legal, do sistema jurídico da antiguidade, e nos leva para pensar no cuidado com as palavras. Por isso que a gente gastou esse tempo maior até aqui. Então, vamos tentar ser breves nos outros pontos. O cuidado com o que se ouve. Eu achei até engraçado o modo como o comentarista escreveu aqui, que ele está trazendo um comentário de um sábio. Ele diz: um sábio escreveu certa vez: eu nunca ouvi um testemunho de um ex-fofoqueiro. E realmente não é algo que nós vamos ouvir, né? Alguém pedindo oportunidade para testemunhar e vai dizer: eu vim aqui, irmãos, eu estou muito agradecida a Deus, porque eu era um fofoqueiro, eu tinha uma língua imunda, mas o Senhor teve misericórdia de mim e me libertou. A gente não escuta esse tipo de testemunho, mas às vezes nós não temos a dimensão de como o pecado da fofoca é algo tão comum entre as pessoas. Então, como um princípio adjacente ao nono mandamento, o comentarista vai tratar do cuidado com o que se fala no 1.2, e do cuidado com o que se ouve no 1.3. Ser livre dos lábios mentirosos, da língua enganadora, implica também em não ouvir o que estão dizendo. A língua mentirosa, os lábios enganadores só prosperam porque encontram ouvidos pela frente para ouvir. E aí, seguindo esse princípio subjacente do mandamento, esse item vai refletir conosco sobre algo muito corriqueiro, sempre presente na história humana e extremamente danoso sob qualquer forma que se apresente, seja real ou virtual, diretamente ou de forma dissimulada, que é a fofoca. Quando é que uma conversa onde está se apresentando fatos de uma determinada situação, porque os fatos têm que ser apresentados, os fatos eles têm que ser contados, mas contados a quem de direito? E contados dentro da sua perspectiva exata de como aconteceu. Mas quando é que se instala a fofoca? E o comentarista diz que realmente nós não temos uma dimensão de como a fofoca é algo comum. E isso é mais verdadeiro no nosso tempo, porque a maldade continua nos rondando por todos os lados. E o que a gente tem como uma grande aberração no momento? As fake news. As fake news. Muitos acabam dando ouvidos a notícias falsas, como se fossem verdadeiras. Ouviu, viu, recebeu uma publicação, olhou, arregalou os olhos e já começa a passar para outras pessoas, sem conferir, sem saber da procedência e se esquecendo de que o salvo ele precisa ver, perscrutar, investigar, pesquisar, para ver se as coisas são realmente assim, porque quando eu replico uma notícia falsa, eu estou comungando com aquilo, eu estou participando daquilo. E aí, quando um
Mexerico, a gente chama muito comumente a fofoca de mexerico, inclusive é o termo que a Bíblia usa. Quando o mexerico se instala, a reputação pode ser roubada rapidamente. A reputação ela pode ser roubada, extraída rapidamente, mas jamais será devolvida com a mesma velocidade. Tem uma frase comum do senso comum que diz: até você provar que o focinho do porco não é tomada, isso aí vai levar um tempo, né? E sabendo disso, devemos fazer quando nós somos expostos a esse tipo de assunto que mexe com a reputação alheia, é interromper. O que a gente precisa fazer quando começa a ouvir uma conversa que difama o outro, que traz agravo para o outro, que está levantando um rumor de suspeita. Ah, mas eu não imaginava que ele fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Ah, mas é isso mesmo que ele fez? Irmãos, nós não precisamos entrar nessa conversa. Nós não devemos entrar nessa conversa. A gente já sabe que isso é assim. Então, quando a maledicência chega em nós precisamos interromper. Nós precisamos mudar de assunto, porque esse tipo de conversa não edifica a vida de ninguém. Ou ainda nós precisamos pedir licença, sair do ambiente por um instante, porque nós temos que ser menos inocentes e mais prudentes. Um outro modo de interrompermos a corrente do mal é de não passarmos adiante nenhuma conversa fiada tendenciosa que traz prejuízo e certamente vai colocar almas em risco, queimando a imagem das pessoas. Há muitos a se dizer sobre esse versículo, né? A recomendação de Provérbios 3 é: guarda a verdadeira sabedoria e tenha juízo. Nós temos o caso bíblico de Miriam e Arão, que levantou aquele falso testemunho contra Moisés. E nesse diálogo de Miriam com Arão, Miriam está levantando falso e Arão está ouvindo. Isso fica para a gente aí como exemplar, porque antes que isso se espalhasse pelo arraial dos hebreus, Deus interviu. Deus chamou Moisés, que estava inocente sem saber o que estava se passando. Deus chamou Miriam e Arão e os confrontou com aquela maledicência que estava sendo dito no oculto. Um estava falando, o outro estava ouvindo, e o falso contra o homem de Deus estava se levantando ali. E por causa disso, Miriam ficou leprosa. E a viagem foi interrompida por 7 dias. E Miriam foi isolada para pensar no que é que ela tinha feito. Ah, mas o Arão também parou para escutar. E aí você vê que o Arão também, ele percebeu a extensão do juízo do Senhor contra eles, percebeu o quanto eles eram loucos por se levantarem contra os desígnios de Deus. Ele também levou a sua parte de repreensão e de juízo por conta disso, mas a Miriam, que levantou aquela fofoca, aquele mexerico, aquela maledicência, ela foi punida exemplarmente. Amém? E é disso que se trata o primeiro tópico, quando nos chama para pensar sobre a proteção da honra. A proteção da honra está diretamente desenvolvida com o outro lado da moeda do 9º mandamento. Você tem um lado da moeda que é: não levantarás falso testemunho. E o outro lado da moeda é: como crentes em Jesus, seguidores deste mandamento, nós precisamos trabalhar para proteger a honra nossa e a alheia. Para isso,
entramos no segundo tópico da lição, que diz que nós precisamos amar a verdade. Amar a verdade. O jeito é amar a verdade, conhecer a verdade, viver a verdade. No 2.1 nos fala: o diabo é mentiroso e o diabo é pai da mentira. No 2.2 diz que a verdade vem de Deus. A mentira vem do diabo, mas a verdade vem de Deus. E no 2.3 diz: Cristo é a verdade que liberta. Cristo é a nossa proteção, nosso escudo contra a mentira. Então, o que nós temos neste tópico, chamando para pensarmos, é essa discussão a respeito da verdade. O que é a verdade, de que verdade nós estamos falando, né? E então nós precisamos ter essa definição clara de verdade, que seria importante de fazermos, mas agora não é o momento para entrarmos neste assunto. O que nós precisamos saber é que Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A Bíblia é a verdade revelada de Deus, e o Espírito Santo cuida de plantar essa verdade no nosso coração. O 2.1 diz: o diabo é mentiroso e o diabo é pai da mentira. E aqui na revista diz: assim como a verdade vem de Deus, a mentira vem do diabo. Por trás de toda mentira está o diabo orquestrando a vida daqueles a quem de alguma maneira se sujeitaram ao seu habilidoso engano. Eles estão sendo controlados por Satanás a cada mentira que proferem. João capítulo 8, versículo 44, é o versículo chave para essa questão. Diz: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Bem, Apocalipse 22, verso 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostitutos, os homicidas, os idólatras e qualquer pessoa que comete a mentira. Então é algo que vai para além dessa vida, que tem desdobramentos na eternidade. Se Satanás usa a mentira para destruir o cristão usa a verdade para vencê-lo. O cristão vitorioso é aquele que anda na verdade, segundo a palavra de Deus, e em verdade, com sinceridade diante de Deus e dos homens. Nós vamos ver aí que adotar a mentira como estilo de vida provoca uma reação muito perigosa. Isso aqui, para mim, é chave para pensar nisso. Quando se começa a contar uma mentirinha aqui ou ali, por algum motivo, por alguma razão, daqui a pouco já nem está percebendo mais que o que fala é mentira, porque isso já entrou no seu estilo de vida. E adotar mentira como estilo de vida é perigoso, porque vai provocar uma reação que realmente é lamentável, que é a cauterização da consciência. De tanto falar uma mentirinha aqui e ali, as pessoas nem percebem mais que o que estão dizendo é mentira, ainda que disfarçada de verdade, porque para elas tornou-se comum apenas dizer aquilo que lhe é mais conveniente. E já não importa mais se é mentira ou se é verdade, isso está cada vez mais comum e assumindo uma proporção muito grande na nossa nação, que inclusive é chamada como o país do jeitinho, onde as pessoas agem de um modo a tirar vantagem de tudo e a se dar bem.
Salmo 119, versículo 163. Abomino e odeio a mentira, mas amo a sua lei. Então, o diabo é o pai da mentira. E esta é a realidade que impera no mundo. Ele, além de ser o pai da mentira, todos os dias ele faz muitos filhos. O 2.2 diz: a verdade vem de Deus. A Bíblia coloca a verdade entre os valores humanos mais elevados. E a verdade é parte integrante do caráter de Deus e de sua palavra. Se estamos em Deus, a verdade também será parte integrante das nossas vidas, do nosso caráter. Quando a nossa vida está intrinsecamente ligada ao caráter de Deus, a honestidade, o amor e tudo que é correto flui naturalmente nos nossos relacionamentos com as pessoas. E o oposto disso também é verdadeiro. Observe que o comentarista vai complementar essa afirmativa dizendo que em um mundo onde a verdade é relativa, nós deveremos estar conscientes de que nós não estamos neste mundo apenas para fugir do inferno. Nós estamos aqui para viver plenamente a verdade de Deus. Nós temos que ser luz onde existem trevas. Nós temos que brilhar no meio da corrupção. E a cada dia mais brilharmos, iluminarmos, colocar às claras aquilo que precisa neste mundo perdido. Devemos fugir da aparência do mal, e uma das maneiras mais práticas de fazer isso é não misturar com aquilo que é errado, não dando ouvidos ao que não edifica e vivendo na verdade. Então, irmãos, aqui diz: o diabo é mentiroso e pai da mentira, mas a verdade vem de Deus. E nós que somos filhos de Deus, nós realmente precisamos assumir a nossa parte nessa relação, porque a verdade é parte integrante do caráter de Deus e da sua palavra. Então, Deus mesmo é aquele que guarda a verdade para poder compartilhar conosco e nos permitir viver em verdade. Aqui diz o Salmo 145, versos 5 e 6, citado como referência. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mundo e tudo quanto neles há. E esse Deus que fez os céus e a terra, o mundo e tudo quanto neles há, Ele mesmo guarda a verdade para sempre. Então, para não permitir ser enganado pelo próprio coração, nós precisaremos ter a verdade plantada no íntimo. E o modo de plantar a verdade no íntimo é a nossa intimidade com a palavra de Deus. 2.3, Cristo é a verdade que liberta. Diz aqui que Jesus Cristo é a verdade no seu sentido mais absoluto. Tudo que o entendimento anseia por saber, encontra nele a sua resposta. Diz ainda um trecho importante aqui que o comentarista traz para a nossa meditação. Jesus Cristo, Ele mesmo, é Deus e pode nos revelar plenamente tudo o que precisamos saber sobre a sua própria natureza e planos. Cristo é a verdade absoluta que atende todas as necessidades da mente humana. Ele é o caminho completo e suficiente para o Pai, porque Ele é a sua plena revelação. Jesus Cristo é a verdade. Sendo Deus, se fez homem, para que em nossa humanidade nós pudéssemos chegar ao conhecimento da verdade, seguindo as suas pisadas. Ao se fazer carne e sangue,
O próprio Cristo passou pelo processo de crescimento característico de todos os seres humanos. Lucas 2:52, João 1:14. E aí nós vamos ver Mateus falando do moço da carpintaria. Nós vamos fazer Lucas discorrendo algumas coisas até os 12 anos de Jesus, porque a partir desta época o que você tem é um tempo de obscuridade acerca da pessoa de Jesus. Então o que a gente sabe é que ele estava junto à sua família, crescendo como homem, sendo instruído como um homem, e estava ali José, Maria, formando em Jesus um caráter estável do grande homem que ele se tornaria. Ele não nasceu adulto. Do mesmo modo, o discípulo de Cristo inicia sua nova vida com um novo nascimento. Nós não nascemos adultos espiritualmente, nós vamos crescendo. E nesse crescimento, nós vamos deixando para trás a mentira e vamos assumindo esse compromisso cada vez maior e mais estreito com a verdade. Amém? Então, o terceiro e último tópico da nossa lição fala para nós de alguns conselhos práticos. E os temas levantados aqui é preservando a boa reputação. Nós começamos com esse conselho e nós vamos terminar com esse conselho. Nós precisamos aprender a preservar a boa reputação nossa e do alheio. O segundo ponto, é muito perigoso violar o mandamento. O mandamento ele existe para ser cumprido e não para ser violado. E a violação do mandamento tem consequências drásticas. E a gente vai terminar com essa interrogação que o comentarista faz a respeito da nossa ocupação cristã. Qual deve ser realmente a nossa ocupação cristã que vai fazer diferença na nossa vida e impedir de entrarmos em rascadas como essa que é de prestar um falso testemunho? Então vamos lá. Conselhos práticos. O 9º mandamento tem como objetivo principal defender a honra humana. A mentira e a falsidade aborrecem a Deus e prejudicam ao próximo. Salmo 34, versículo 12 e 13. Quem é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Quem é a pessoa que deseja viver uma vida longa, bem-sucedida, saudável? Guarda a tua língua do mal. Este realmente é um conselho muito importante. Nós partimos da honra, nós voltamos para a honra. A defesa da honra só é possível mediante a verdade. Não há honra possível quando o terreno é a mentira. Quando decidimos honrar, seja quem for, de coração, nós estamos lançando as sementes do bem na nossa própria vida. Ao final, a honra, segundo a Bíblia, é um serviço que vai nos conduzir ao êxito e à prosperidade. Ela é a chave para acessar portas que de outras formas permaneceriam fechadas. E muitas pessoas estão com as suas vidas travadas, até mesmo andando para trás, por falta de cumprir com a sua obrigação em relação à honra. Você acha mesmo que quando você desonra, desrespeita, fala mal, influencia outras pessoas para que também falem mal, você acha mesmo que está de boa? Que vai ficar tudo bem? Que é isso mesmo? Ainda que a pessoa que está sendo agravada, ela sofra por causa de todo esse processo da maledicência, aquele que tem uma língua maldita também não vai ficar impune. E aí, 1 Pedro 2,7, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. Romanos 12, 9 e 10, o amor seja não fingido, aborrecei o mal,
Apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A mentira e a falsidade sempre vão aborrecer a Deus e prejudicar o próximo. Isso é uma verdade incontestável. Mas como que nós vamos fazer para preservar a boa reputação? Esse é o primeiro conselho prático, e a revista diz: a preservação da honra é fundamental para a convivência social. Não há convivência social possível onde as pessoas não estão honrando umas às outras, respeitando umas às outras, ficando cada um na sua e não se intrometendo na vida do outro para o mal. Nenhum homem deseja que a sua reputação ou o seu bom nome de família, o seu bom nome ou da sua família sejam atingidos. É muito triste quando isso ocorre. O bom nome e a boa reputação de uma pessoa, que uma pessoa constrói com tanto sacrifício e tempo, podem ser destruídos em segundos quando este mandamento é violado. Então, vamos pensar sobre isso. Ele fala aqui do Catecismo de Westminster, mas eu não vou entrar nessa questão. Já falei anteriormente, em lições passadas nas minhas aulas, que esse documento protestante, reformado, ele é importante, mas nós não nos debruçamos sobre o Catecismo de Westminster, sobre o Catecismo Maior, sobre a Confissão de Fé de Westminster, sobre o Breve Catecismo. Nós não nos debruçamos sobre esse documento porque é uma produção da teologia reformada e fica mais restrita a este círculo dos protestantes reformados. Mas ele tem as suas verdades, ele tem as suas contribuições para nós também no nosso tempo. Mas a gente vai ficar apenas com aquilo que a Bíblia está nos dizendo, tomar cuidado para a gente não denegrir a reputação do outro. Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Tiago é direto. A carta de Tiago é um tratado ético, né? Tiago é puramente uma legislação sobre a moral e a ética. E aqui diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala do irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Quem é você? Quem você pensa que é para ficar julgando o outro? E aí, Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça para quem está ouvindo. É interessante pensar que palavra torpe é palavra podre, degenerada, deteriorada. O torpe é aquilo que já está cheirando mal. Então, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não tenha uma boca porca, suja, mal cheirosa. Cuide da sua boca, para que quando as palavras saírem dela, possa promover edificação e transmitir graça para quem estiver ouvindo. Veja bem, não podemos ir muito adiante com isso, né? Mas o próximo passo é, além de cuidar da sua boca e das suas palavras, investindo mesmo na proteção da reputação alheia, como um serviço importante a ser prestado para Deus, o próximo conselho é cuidado para não violar o mandamento. E diz assim: é muito comum as pessoas mentirem, principalmente quando estão buscando o próprio benefício. Veja aqui, mais embaixo, ele cita o caso de Ananias e Safira, que foram cobiçosos e prestaram um testemunho falso diante de Pedro
A Bíblia diz que o que eles fizeram não era um pecado de roubo ou de cobiça, mas de engano. Eles tentaram enganar Pedro e os apóstolos. O problema não estava no que fizeram, mas no que disseram. Prestar falso testemunho pode ser prestar falso testemunho contra o outro, ou pode ser prestar um falso testemunho para obter vantagem. E de qualquer forma, o falso testemunho, ele é uma coisa grave. Nós vemos aqui que parte da tragédia do pecado de Ananias e Safira estava na tolice. Eles, guardando o que tinham, aquilo ficava para si. Ninguém estava mandando que eles vendessem a sua propriedade. Mas porque todo mundo estava fazendo, eles foram fazer também. E aí, Pedro faz essa pergunta: guardando, ela não ficaria para você? Se você decidisse vender, ela não estaria em seu poder? Ninguém constrangeu eles a vender. Ninguém era obrigado para contribuir para aquele fundo de socorro que estava sendo levantado ali na igreja primitiva, e muito menos dar tudo o que possuísse. Não importava o que era dado, nem o quanto era dado, mas o espírito em que a dádiva era feita, e foi nisso que Ananias e Safira erraram feio. Eles desejaram parecer mais generosos do que na verdade eram. E ao mesmo tempo, ficar em uma situação aparentemente melhor do que aquela que estavam. E o que a gente vê no desenrolar destas coisas, que o que eles conquistaram com isso, com o engano, com o testemunho falso, foi a morte. Então, o 2.3 nos leva para pensar na nossa ocupação como crentes. Você é crente em Jesus Cristo? Você já foi salvo pela graça libertadora, pela fé que te moveu em direção ao Salvador e te permitiu receber essa tão grande satisfação? Essa tão grande salvação, desculpa. Então, se você já recebeu essa tão grande salvação, você precisa ocupar-se dela. A ocupação cristã, ela precisa ser diferenciada. Escrevendo aos Hebreus, o escritor sagrado vai dizer, se não me engano, no capítulo 6, versículo 9, depois a gente confere, de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. É esperado algo melhor de cada servo e serva de Deus, como fruto dessa salvação. A ocupação cristã deve ser reveladora desse algo melhor que se espera do crente. Aqui diz aqui o texto da revista que nós realmente estamos vivendo um tempo muito difícil, com muitas informações falsas ao nosso redor. E ele diz assim que o efeito da falsa informação traz muito malefício para a sociedade, destrói família, arruína casamento, implementa falsas teorias, e a nossa ocupação para vencer tudo isso deve ser a palavra de Deus. É o conhecimento da verdade que liberta. A palavra de Deus, ela só vai influenciar a sua vida se você conhecê-la. Ninguém é influenciado por aquilo que não conhece. Enquanto a palavra de Deus não for o seu pão diário, o norte da sua existência, o lugar do seu refúgio, a resposta das suas questões, você vai persistir em ser enganado por esse mundo mau. O que a gente tem aqui, que o fenômeno das fake news, que impactaram nossa geração a tal ponto de muitos artigos e livros cristãos serem escritos sobre o assunto, e isso passar a ser debatido em diferentes eventos, é porque
tanto a fake news como qualquer tipo de mídia falsa, se tornou algo do conhecimento e do uso do grande público. Toda hora cria-se falsas realidades e isso vai recebendo uma ampla cobertura da mídia, isso vai servindo às agendas que estão em alta na sociedade. Então, essas fake news, elas são potencialmente tendenciosas e voltadas para objetivos específicos, né? E o mais triste de se constatar é que isso não é algo novo, não é? E isso vem sendo destruidor já há várias décadas. É uma indústria de bilhões de dólares por ano, então falar a mentira e enganar as pessoas é altamente vantajoso financeiramente. Enquanto você está replicando notícias falsas, você está enriquecendo alguém em algum lugar. Porque há uma arquitetura modernamente construída em termos de jornalismo, publicidade, marketing, que se junta com as demandas corporativas, né, de corporações, de empresas, de instituições, para poder suportar toda e qualquer situação que se apresente, mantendo a aparência das coisas e não mostrando a realidade delas. Você hoje já tem esse artifício maligno até dentro das igrejas, dentro das instituições religiosas, que em vez de trazer a verdade à tona, mostrar a verdade, vai usar de artifícios, e até artifícios mentirosos, para encobrir a verdade, para não ser julgado pela verdade. De todo jeito, irmãos, a boataria é uma praga que na Bíblia é denominada de maledicência. É a mentira continuada. E mentira continua sendo mentira, não importando quantas vezes seja dita, com a finalidade até de que seja acreditada como verdade. Já é dito aí que você tem aí repetindo uma mentira N vezes, X vezes, automaticamente daqui a um tempo isso vai ser acreditado como verdade por causa dessa repetição, por causa dessa sustentação, principalmente por pessoas poderosas e muito influentes. Mas mentira continua sendo mentira e o juízo de Deus sobre a mentira, ele é claro, ele é certo e a ocupação da nossa vida não pode ser a mentira. Tem necessariamente que ser a verdade. Colossenses 3:8. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, escolher a vida é escolher o caminho da verdade, da retidão, do bom caráter, da integridade inegociável, da benignidade, da temperança, da pureza, da santidade, que fará com que uma pessoa não tenha nenhum tipo de dificuldade em cumprir o mandamento divino e por ele ela alcança vida, paz, bênçãos sem medidas que estão reservadas para os que assim procedem. Amém? Concluímos aqui mais uma lição abençoadora, que nos coloca na cadeirinha para pensar, e pensar muito, a fim de que tomemos atitudes corretas, que façamos escolhas sábias, mas principalmente que peçamos a Deus que purifique a nossa boca. Provérbios 10:20 diz: prata escolhida é a língua do justo. Tiago 1:26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, engana o coração e a religião deste é mentirosa. 1 Pedro 3:10-11. Quem amar a vida, quem quiser ver dias bons, coloca freio na sua língua
refreie a sua língua do mal, impeça os seus lábios de falarem engano. Fuja do mal, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Não há paz na mentira, não há paz na falsidade, não há paz no testemunho falso. Mesmo com a consciência cauterizada, essa pessoa há de acordar um dia e vai se dar conta do estrago que foi falar o que falou e fazer o que fez, no momento que baixou a guarda e não pensou no que estava dizendo. Então, oremos para que Deus nos ajude a entender isso e aplicar isso na nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, agradecidos, porque o Senhor falou aos nossos corações. Continua nos orientando em todas as coisas. Que o Espírito Santo seja o professor da nossa mente, porque assim a nossa boca será purificada de dizer aquilo que não convém. A nossa boca será limpa. A nossa boca será apenas para usar palavras para edificação, generosamente, bondosamente, amorosamente, como o Senhor manda na sua palavra, e que quando eu tiver ímpeto de falar o que me vem à boca, e mais que isso vai ferir o outro, vai tocar no outro e vai trazer prejuízo para o outro, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me guarda de ser aquele que fere, me guarda de ser aquele que mata com a língua, me guarda de ser aquele que será julgado naquele dia pelo que fez com as suas palavras. E assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Que você tenha um domingo de paz, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Principalmente te dê uma intimidade sarada, para que o que sair da sua boca seja somente coisa boa. Amém?